Carreta desgovernada atinge 7 veículos e deixa 3 mortos no centro de Belo Horizonte. A carreta, com placa de Guarulhos, São Paulo, perdeu o freio e bateu em alta velocidade contra os veículos que seguiam na frente. Depois de 1 quilômetro de destruição, tombou sobre a pista e destruiu o último automóvel. O motorista foi preso em flagrante e indiciado por homicídio porque, além de estar com excesso de carga, trafegava em uma avenida onde o trânsito de caminhões é proibido. Rio Grande do Sul registra a madrugada mais fria do ano e temperaturas abaixo de zero em grande parte do estado. O recorde do dia foi de manhã em São José dos Ausentes, região de Aparados da Serra. 5,5 graus negativos e sensação térmica de menos 15. No mesmo período, Cambará do Sul registrava menos 4 graus. Bagé e Passo Fundo, menos 2,3 e Gramado, menos 3,1 graus centígrados. Polícia de São Paulo termina a reconstituição da morte do empresário Marcos Kitano Matsunaga, assassinado e esquartejado pela esposa Elise Matsunaga. Com um boneco para representar a vítima, policiais confirmaram a versão de Elise, de que o marido foi morto na sala com um tiro na cabeça e que o corpo foi arrastado até um dos quartos. A polícia divulgou imagem dos últimos momentos do empresário com vida, quando ele desceu a portaria do prédio para receber uma pizza. 30 armas de diversos calibres e 10 mil projéteis foram apreendidos no apartamento do casal. Uma TV... Você quer comentar esse assunto? Não? Uma TV árabe registrou o momento exato de um ataque aéreo numa cidade da Síria. Hoje, observadores da ONU foram impedidos à bala de visitar o vilarejo rural, cenário do massacre de 78 pessoas. A escalada de violência no país foi tema da reunião da ONU. No fronte diplomático, na Assembleia Geral da ONU, o enviado especial Kofi Annan condenou a nova matança. Anunciou que prepara implementações e novas propostas para ressuscitar o plano de paz à Síria. O diplomata sugeriu a criação de um novo grupo de contato com o regime de Damasco, que incluía membros permanentes do Conselho e potências regionais. Já no fronte de guerra, a situação é cada vez pior. Rebeldes usam baterias antiaéreas para enfrentar os bombardeios. A TV do Catar, Al Arabiya, registrou o momento exato de um ataque aéreo. Os observadores das Nações Unidas também foram alvos das forças de segurança do governo. Tanques do exército e soldados barraram a tiros o acesso da missão de paz no vilarejo rural, onde foi registrado o novo massacre. 78 pessoas foram mortas por milícias ligadas a Damasco. A chacina, registrada uma semana depois da matança de 108 pessoas em Hula, foi condenada pela Europa e Estados Unidos, que voltaram a cobrar uma postura mais firme da ONU. Os aliados da Síria, Rússia e China, que possuem assentos fixos no Conselho de Segurança das Nações Unidas, repudiaram uma intervenção militar e defenderam o diálogo com a Síria. Nós conversamos agora há pouco com o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro. Ele é chefe da missão especial para a Síria e responsável pela investigação do massacre de Oula, em que morreram 108 pessoas. O diplomata e colaborador do Jornal da Cultura confirmou que a solução para a escalada de violência ainda é o diálogo e anunciou que está próximo de entrar na Síria como integrante da missão de paz. Não existe outra solução. A única solução para esse conflito é diplomática. Então, o Kofi Annan hoje à tarde também fez um apelo para que os Estados-membros preocupados com essa situação, quer dizer, especialmente, no meu entender, os 5 membros permanentes, trabalhem juntos para que essa solução diplomática possa ser encontrada. Uma intervenção estrangeira externa na Síria será catastrófica. O que eu li hoje é que o Kofi Annan também disse que a situação lá já está absolutamente fora de controle. E qual seria o caminho na avaliação de vocês, como observadores aí dessa crise na Síria, para que haja um controle sobre as ações do governo de Assad? A situação é uma situação de guerra civil, né? E mais do que isso, é uma guerra civil que corre risco de entrar num processo que a gente chama de balcanização. Ou seja, o país pode se dividir, né? Porque ele não é um país homogêneo, né? Ele é um país que na verdade é uma espécie de
de melting point, né? Mas o que seria essa divisão? Divisão Não, tem... você tem grupos religiosos então, que seria dividido em muitas partes. 2 ou 3, pelo menos. Né? Sunitas, alauítas, né? Xiitas. Exato. Você tem um risco que é muito parecido com o que está acontecendo na Líbia, que é uma espécie de tribalização do país. Né? Quer dizer, o país ele volta a uma situação começa tribal. originalmente política e vira uma... Isso. Agora, isso não é justificativa para a ausência de algum tipo de intervenção, que não militar, mas de intervenção mais forte, contra o governo sírio. Né? Quer dizer, o governo sírio é um governo ditatorial no sentido mais clássico do termo. A Síria passou 40 anos em estado de emergência. Né? Agora, quando você fala em intervenção, Safat, seria o quê? Mais sanções duras para o país? Não, algum tipo de... Bem, não é possível que a ONU ela não consiga estabelecer alguma forma de pressão efetiva, né, dos seus membros em relação àquilo que está acontecendo no interior da Síria. Né? Quer dizer, é o tipo de intervenção, como foi a intervenção da Líbia, que é a intervenção via OTAN, é um tipo de intervenção muito, muito ruim. Né? Agora, uma intervenção que onde pela força. Não só pela força, porque é através das antigas potências coloniais da região, mas uma intervenção pela ONU, onde você possa criar um tipo de acordo internacional, que não é só o acordo das antigas potências, mas é um acordo de uma maioria de países, né? Pode talvez ter um outro tipo de efeito. Né? O que é certo é que a situação é uma situação de guerra civil declarada. Mas essa guerra civil há muito tempo, né? Esgotaram-se a fase da negociação está esgotada, a fase da diplomacia está esgotada. Quer dizer, esse diálogo que o Paulo Sérgio fala... Eles funcionam até um certo momento, chega um momento no qual tem que perceber que daqui para frente a gente não vai andar mais. Então, para sair uma alternativa via ONU, ela está próxima, desde que Rússia e China apoiem os outros 3 países no Conselho de Segurança. No Conselho de Segurança, para que uma decisão seja implementada, até no sentido de se mandarem para lá tropas, seja tropas armadas, sejam monitores, seja uma força de paz, enfim. Para que haja uma intervenção em nome da paz e da segurança internacional, é preciso que os 5 falem a mesma língua. Então é preciso, nesse momento, convencer China e Rússia financeiramente, né, tem que dar algo em troca, para que eles, então, concordem com o Conselho de Segurança, para que eles concordem em deixar de apoiar o governo que lá se encontra. E, por outro lado, tem que estancar a ajuda alimentícia que vem do Irã para a Síria. Porque como é que a Síria hoje está se alimentando? Ela se alimenta da carne, dos cereais que vêm via Irã. Então, também é preciso agora penalizar o Irã contra isso. Só para acompanhar o teu raciocínio, quando você fala assim, a China e tal, eles precisariam ter algo em troca. O que seria esse algo em troca? Hoje em dia, a gente não seria ingênuo a gente falar que simplesmente uma conversa, uma retórica, vai convencer China e Rússia a deixar de apoiar a Síria. Então, é preciso que a comunidade internacional, ou seja, é preciso que esses 3 países, Estados Unidos, Reino Unido, França, ofereçam algo em troca que compense essa parceria comercial que Rússia e China têm com a Síria. Então, é preciso que haja algo em troca mais substancial do que vem da relação comercial hoje já existente. E isso tem que ser feito rapidamente, sob pena de a gente já ter um número muito, muito, muito expressivo de mortes. E agora, para conter o governo de Assad, você está dizendo que teria que vir via Conselho de Segurança. Essas conversas de convencimento, aí sim vale o diálogo e tal com China e Rússia, é um processo que demora? Como é que é o tempo para essas coisas? Ele depende do interesse que os membros do Conselho, que aqueles países têm naquelas pessoas envolvidas naquele conflito. Então, hoje a gente sabe que um sírio vale muito menos do que vale um palestino, do que vale um israelense, do que vale um libanês. Hoje ele vale menos economicamente, né? Quer dizer, a região síria, economicamente, representa pouco para essas nações. Então, aquelas pessoas valem menos. Então, tem menos atenção da comunidade. E dizendo isso de forma muito grotesca, mas é isso. Então, tem menos atenções da comunidade internacional. Se o conflito se deslocasse para um outro lugar, para uma outra região, Arábia Saudita, um outro país produtor de petróleo, a conversa ia ser bem diferente e ia justificar até mesmo a intervenção que a gente viu na Líbia. Então, é como se aquelas pessoas, financeira, economicamente, representassem menos. Quer dizer, essa é a verdade nua e crua. É a verdade nua e crua, né? Agora, para que os 3 países sentem na mesa e dias a fio
busquem negociar com China e Rússia, vai ter que valer a pena. E o que vai valer a pena, aí sim, é o clamor nosso do mundo, dizendo para esses países, a gente não quer mais ver esse número de mortes todas as semanas na Síria. Acabou, façam alguma coisa. Entendi. Então, talvez uma pressão humanitária possa levá-los a encontrar os instrumentos de negociação. Eu queria só insistir num aspecto, acho assim, a lentidão do processo, ela é extremamente visível, ou seja, não é só uma questão de retirar o governo Assad. Né? A queda do governo Assad não vai significar necessariamente a possibilidade da Síria desenvolver algum tipo de estrutura democrática, ou seja, algum tipo de estrutura política. A gente viu isso. Ela vai viver a Líbia, por exemplo, no né, Egito, a gente está vendo isso na Líbia. Tunísia ainda é um caso um pouquinho melhor. Então. Mas eu só insistiria no seguinte, esses processos, eles só começaram agora. Quer dizer, existe um grande movimento histórico que começou agora, que é um movimento de longa duração. A gente vai ver essa instabilidade no interior do Oriente Médio. Agora uma instabilidade que não é só a instabilidade das guerras regionais, mas é também uma instabilidade da construção de um novo modelo de vida política nesse país. É um processo que ele é lento, ele vai demorar anos, vai durar anos, você vai ter idas e vindas, certo? Quer dizer, ou seja, essa região ela entrou de uma certa maneira... E os jovens vão ter um papel importante de novo? Vejam, se eles sobreviverem, né? É o que se espera, né? Quer dizer, esse tipo de processo, quer dizer, isso está acontecendo na Líbia, acontecendo no Egito, acontecendo na Síria, vai ter que acontecer na Arábia Saudita, vai acontecer em outros países. E são chefes de Estado muito perversos, né? Porque o pai do Assad, em 82, ele matou 10 mil pessoas assim numa tarde. E nós já estamos em 9 mil pessoas assassinadas pelo próprio regime deles, crianças e mulheres. Olha, seguindo aqui o nosso jornal, quero só fazer aqui, abrir um parênteses para uma janelinha aqui para o Twitter, que tem depois, nós falamos no jornal no começo dessa edição, você deve ter acompanhado, sobre as empresas e os trabalhadores dessas empresas que são afastados em razão por vício de drogas, álcool em geral, e isso tem aumentado muito, acho que foram 30% foi o número aqui que a gente tratou. E tem aqui uma pessoa que ele diz assim, olha, eu fui drogado e a empresa onde eu trabalhava nem sequer sabia, e se sabia, nunca providenciou o que a CLT manda. Eu era drogadito, diz ele, de 2003 a 2004 e continuei trabalhando. Quer dizer, ele não foi afastado para se tratar. Foi o Mikasa, ele está pondo aqui, inclusive, a foto dele no Twitter. Organizar orquestras de jovens em 1000 cidades brasileiras. Esse é o sonho do pianista e maestro João Carlos Martins, que fundou um projeto para atrair os jovens para a música. Hoje, o projeto recebeu uma visita importante. Feriado, cidade vazia, dia de descansar, certo? Não para esses alunos de música de Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Eles fazem parte do projeto de educação musical do maestro João Carlos Martins. A afinação dos instrumentos, a orientação da professora e o frio na barriga revelam os preparativos de uma estreia. Tudo para impressionar uma plateia exigente. Sei que é uns pessoal estrangeiro. Hoje, os estudantes de música receberam uma visita especial, a de bem-sucedidos profissionais que atualmente estudam na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Eles vieram conhecer como o trabalho do João Carlos Martins tem mudado a vida de muitos jovens. Como a da Amanda. Eu vejo muitos jovens, assim, da minha idade, meninas grávidas, perdidas assim no mundo das drogas. Eu falei, é um caminho certo que eu estou seguindo, né? João Carlos Martins, símbolo de superação, contou ao grupo de Harvard um pouco sobre sua trajetória. Primeiro como pianista até perder os movimentos das mãos em acidentes. Depois como maestro. Explicou também que sempre que se apresenta em uma cidade brasileira, passa o dia visitando a comunidade em busca de crianças e jovens interessados em música. Há 7 anos atrás, nós começamos um projeto com cerca de 35 jovens. E esses 35 jovens, ao lado de 25 profissionais, levaram a bandeira do Brasil para o Carnegie Hall e para o Lincoln Center com um sucesso incrível. E agora nós começamos o elemento multiplicador. Não custa nada sonhar.
Um pedacinho desse sonho foi visto pelos professores e alunos de Harvard. A maioria deles já chegou ao topo da carreira em grandes empresas. Mas, de acordo com a professora da Escola de Negócios de Harvard, é preciso colocar a mão na massa, encontrar as pessoas. Para ela, o maestro tem realizado um ótimo trabalho e esse projeto é um modelo. Para o tenor Jean William, neto de Boias Frias, a visita americana é um passo importante. É sinal de que o nosso país também está adquirindo um certo posto de importância no cenário internacional, tanto no nível educacional quanto no nível artístico, né? Vladimir. Não, veja, trata-se de fato de um belo projeto. Agora, como o próprio maestro falou, ou seja, são 35 crianças. Ou seja, o que é absolutamente inaceitável num país como o Brasil é que não existe uma política pública realmente estruturada de uso da música, principalmente da música erudita, não só como um processo de, por exemplo, como pode aparecer um pouco através de uma fala, bem, é uma maneira eficaz de você lutar contra as drogas, contra a desagregação das famílias, então, mas um processo eficaz de constituição de uma formação para a cultura dentro de classes mais vulneráveis e desfavorecidas. Eu lembraria, por exemplo, o governo chinês tem uma política de Estado, que é uma política de Estado de transformação de uma pletora de pessoas em grandes intérpretes de música contemporânea, de música erudita, certo? Hoje você tem grandes intérpretes de música erudita saindo da China, não existe nada parecido no Brasil. Essas ações são ações completamente isoladas, certo? Então, agora, e é interessante porque a gente tem aqui uma fórmula que é já testada e com resultado de sucesso, que poderia estar se multiplicando pelo país. Não, eu diria ainda, um país que se julga musical, como o Brasil, não ter uma estrutura mesmo de articulação dessas camadas mais favorecidas em direção à música, como diga de passagem, existe na Venezuela, né, um sistema invejável, extremamente bem sucedido, certo? Que mostra que em países sul-americanos isso é completamente possível, é inaceitável. Né? Mas o músico que a gente viu, o João Carlos, ele tem 35, ele disse, mas na verdade ele tem muito mais em outros projetos. O maestro Bacarelli, em São Paulo, tem uma multidão de meninos da periferia que tocam e que são, assim, meninos mesmo muito humildes, tirados de situações de risco. Mas quando você pega são atitudes isoladas, de pessoas que têm um espírito amplo. Assim, nós precisamos mais, João Carlos, mais Bacarellis, mais... Quando você pega esse número, pode ser 400, você pega o universo dos meninos que estão por aí, que estão absolutamente à margem da nossa sociedade, é muito pouco, né? O projeto Bacarelli tem que ser conhecido pelo resto do Brasil, porque é um exemplo, é uma coisa extraordinária, a orquestra dele, de pequenininhos, de médios, de adolescentes, é extraordinário. Eu diria que a gente precisa também, na verdade, de uma verdadeira política de Estado. Quer dizer, o Estado tem que se comprometer com isso. E ele não pode simplesmente fazer algumas ações pontuais, que são as ações que dão uma boa foto, que aparecem na imprensa, uma coisa assim. Você tem que, de fato, ter um tipo de ação de longa duração. O Bacarelli quem ajuda é a iniciativa privada, né? Então, essa aqui é uma questão... Ele pega dinheiro da iniciativa privada, bota as crianças nos ônibus, leva para as escolas... A seguir, crise leva o governo chinês a cortar os juros. E mais, Ministério Público pede a prisão de ex-governador de Goiás, que teria beneficiado Carlinhos Cachoeira.